Shalom, boa tarde. Hoje é dia 22 de Adar do ano 5783. Estamos no dia 15 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos com duas porções para estudarmos. São as duas últimas porções do livro de Shemot, Êxodo, que significa nomes. Então nós temos aí duas leituras, né? São duas porções juntas, então nós temos aí duas leituras de duas porções. Nesse sentido, então nós estamos hoje dentro do capítulo 37 de Êxodo, Shemot, a partir do versículo 17, e nós vamos a partir do versículo 17, e nós vamos até o versículo 31, ou melhor dizendo, né? Hoje é o quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, então nós estamos na nossa quarta porção, na nossa quarta leitura. E dentro das duas porções dos estudos de Torá, então hoje nós estamos no capítulo 38. E no capítulo 38 nós vamos do verso 1 até o verso 31. Nós vamos encerrar a porção Vayachel e vamos iniciar já a porção também de Pekudê, onde nós vamos entrar na última porção do livro de Shemot, né? E vamos até o versículo 31. E assim nós estaremos concluindo dentro das duas porções o capítulo 38 completo, né? Encerrando a Parashá Vayachel e iniciando a Parashá Pekudê, né? Onde nós vamos para até sábado, até o dia sagrado do Shabat. Nós estaremos então concluindo o livro de Shemot, ok? Nós estamos aí nos preparando já, né, para Pessach, né? Termina Purim, e ao terminarmos, né, a festividade de Purim, já começamos a visualizar a festividade de Pessach, que literalmente falando, é a festividade dos pães sem fermento, né? Os matzah ou matzot, Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Então, a Pessach, nós teremos a véspera de Pessach no dia 4 de abril, ao pôr do sol, e até o pôr do sol do dia 5 de abril, é uma terça para a quarta-feira. Nós estaremos então em Erev Pessach, véspera de Pessach. E na quarta-feira, dia 5 de abril, nós estaremos então na primeira noite do Seder de Pessach, né? A primeira noite de Pessach, né? E aí começa então a nossa festividade Hag HaMatzot, Pessach, né? Que ficou assim conhecido, e nós vamos então estender durante 8 dias, né? Vamos até a quarta-feira seguinte, dia 12 de abril, né, onde estaremos aí concluindo o Pessach na noite da quarta-feira, dia 12 de abril. Então, nós estamos aí, às vésperas de Pessach, né? E por isso, as comunidades, né, Bnei Noach, já precisam entrar aí no clima de Pessach, no sentido já de começar a adquirir, né, as suas caixas, né, de matzah, as caixas de matzot, para terem durante o Seder, a ordem, né, do jantar especial de Pessach, na primeira e na 8ª noite, né, e durante os 8 dias, né, 7 para 8 dias, comendo matzah, pão sem fermento, né. Então, para os Bnei Noach que voluntariamente, né, por amor, né, a Hashem, e desta forma, então, se aplicando, né,
a obedecer voluntariamente uma mitzvah a mais, além das 7 leis de Noah, né? Então, precisamos obedecer dentro da halachá, que significa dentro dos preceitos judaicos, né? Por isso, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né, a nossa liderança Bnei Noach Brasil e algumas comunidades internacionais, né, disponibilizou para nós nesses últimos anos, né, a Haggadah de Pesach para Bnei Noach, ok? Então, quem ainda não tem a sua Haggadah de Pesach, começa aí já a pedir às suas comunidades, aos seus emissários, para já estarem compartilhando, né? Nós aqui em Bauru e região, nós imprimimos a Haggadah e vamos disponibilizando para os amados que não têm, né? Os que participaram ano passado já têm a sua Haggadah, né, de Pesach. Então os que foram se somando nesse período aí, os que não têm, estaremos disponibilizando para que possam acompanhar na Haggadah de Pesach para Bnei Noach a noite do jantar especial de Pesach, ok? Então a sinagoga Rabá de Brooklyn, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, através ali do Arthur, o Bruno, né, estão ali pronto para atender os amados, né, bneinoach.org.br, né, que queiram adquirir já os kits, né, de Pesach, né. Temos a matzá, a caixa de matzá, né, de 1 quilo, temos a caixa de matzá integral, né, de 500 gramas, né, para estar aí à disposição dos amados, e também o suco e o vinho kosher, né, tudo com inspeção rabínica, tanto as caixas de matzot como os sucos e os vinhos, tudo com inspeção rabínica, portanto, apto para participar dos kiddush, né, de Shabbat, das festividades, né, que precisam obedecer aos critérios das orientações rabínicas, ok? Então, vamos em frente nessa, já nos preparando para Pesach. Ei, maravilha, né? E no próximo Shabbat, nós estaremos aqui conversando sobre o Shabbat que precede o Rosh Chodesh de Nissan, né, o mês novo de Nissan, ou seja, nós teremos aí na semana que vem, no pôr do sol da quarta-feira, ou seja, daqui uma semana, né, nós estaremos encerrando o dia 29 de Adar, estaremos encerrando o mês de Adar. E ao pôr do sol do dia 22, na semana que vem, quarta-feira, nós estaremos iniciando o primeiro dia de Nissan, que é o novo mês, o cabeça de mês. E o Shabat que antecede o mês de Nissan é chamado de Shabat HaChosh, engasguei. É o Shabat HaChodesh, certo? Então é o Shabat que antecede o mês de Nissan, né? E esse Shabat que antecede o mês de Nissan tem um valor especial, né? Justamente porque Nissan é a cabeça do mês, é a cabeça do ano. Foi quando o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Hashem, saiu do Egito, né? E temos aí dentro dele a festividade de Pesach, ou Hag Hamatzot, a festa dos pães sem fermento. Então nós estaremos falando, né, na próxima sexta-feira e no sábado, sobre o mês, aliás, a antecedência do mês de Nissan, que é o Rosh Chodesh de Nissan, que é chamado o Shabat HaChodesh, ok? E nós estaremos falando dessa importância com referência ao Shabat que antecede o mês de Nissan. Ok? Baruch Hashem. Vamos que hoje o nosso dia é curto, temos um plantão pela frente, a noite é em branco,
e a nossa região está chovendo legal, né? Baruch Hashem pela chuva. Antes de nós entrarmos na nossa aliá de hoje, onde estamos aí dentro da questão da construção do Mishkan, e hoje nós estamos aí dentro da leitura que fala sobre o pátio e os seus utensílios, né? Principalmente sobre a questão do lavatório de cobre e sua base de cobre, que foram feitos com os espelhos das mulheres, os espelhos de cobre das mulheres, né? O valor nesse sentido aí. E dessa forma nós estaremos encerrando a Parashá Vayachel e já vamos iniciando a Parashá última do livro, Pekudei, né? E aí onde nós vamos entrar sobre as nomeações do tabernáculo e vamos entrar sobre a questão da auditoria dos materiais usados no tabernáculo, né? Então Moshe, ele vem fazer as prestações de contas, né? E aí na hora que ele está fazendo a prestação de contas, ele faz a da prata, né? Sobre o que foi gasto na construção. E aí então ele simplesmente ele não consegue explicar sobre a questão de 1775 shekalim de prata, né? Que ele não consegue lembrar, ele não lembra no que foi gasto, ou se foi gasto, ou se não foi gasto, né? Então ele não se lembra disso daí. Gastou ou não gastou? Aí fica um ponto de interrogação, aí nós vamos ver o que acontece daqui a pouco, ok? Mas o aspecto aqui do Mishkan, e o nosso Rebbe Menachem Mendel traz uma palavra final sobre o nosso Mishkan interior e pessoal. Isso significa que você precisa de lutar. Você não vai receber de mão beijada. Aliás, quem espera vir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, quem espera realmente ganhar do nada, de repente, caindo do céu, chuvas de bênção, como é muito apregoado por aí, né? Ô, chuva, tá chovendo aí, chuva é sinal de bênçãos, vai chover muitas bênçãos. Vai chover muitas bênçãos se você luta por elas, se você trabalha por elas, se você labuta por elas. Se você é daquele que cruza os braços, encosta na parede para a parede não cair, ou você se encosta no poste, né, para ficar escorando o poste, né, e espera que as coisas caiam assim do nada, gratuitamente do céu, então você está redondamente enganado. Você entendeu? Se você está esperando milagres dos céus de mão beijada, você está no caminho errado. Está redondamente enganado. Aliás, aqui nunca foi ensinado isso. Agora, como experiência pessoal, como muitos Benei Noach têm, né? Tem exatamente aquela questão que as religiões por aí afora ofertam. Você não precisa fazer nada, já fizeram tudo para você. Você pode ficar debaixo de sombra, água fresca, uma aguinha de coco gelado e fica sossegado, porque aquele que fez tudo por você, ele vai te dar tudo, você não precisa fazer nada, né? Então esse é um ensinamento falacioso, enganoso, e realmente dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, resumidamente, você trabalha, você tem direito ao seu salário. Se você labuta, você tem direito à sua vitória. Por isso o próprio Moshe fala num dos salmos que ele compôs, que nós comemos dos frutos da nossa mão. O que significa isso? Se eu trabalho, eu ganho. Se eu labuto, eu ganho. E por aí afora vai. Você não fez nada? Cruzou os braços? Bom, como você não plantou nada, não vai colher nada. Como você cruzou os braços, né, então, portanto, as suas mãos estão vazias. Então você é aquele famoso, né? Aquele famoso que ensaca vento. Então você vai ensacar vento e vai viver do vento que você ensacou. Entendeu? Aí, beleza. Bom pastel de vento para você. Ok? Mas, né? Para dar uma seladinha nestas palavras aqui, vamos ver
vamos falar alguma coisa que o nosso rabino Dor Leão Attar diz, né? Ele fala assim, em cada falha há uma lição, e isso ninguém fará por nós. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu falho, mas a minha falha não é a sua, e a sua falha não é a minha. Ah, eu falhei por causa do fulano de tal. Mentira, você falhou porque você foi realmente relapso em alguma coisa. Você não vigiou em alguma coisa. Porém, a falha faz parte da nossa elevação. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que nós não podemos jogar a culpa em ninguém. Porque se você joga a culpa em alguém, os méritos vão para ele. E você fica sem nada de novo sem nada. Vai ensacar vento, meu filho. Entendeu? Então, a falha, ela faz parte do nosso aprendizado. E é por isso que realmente ninguém falha por você. É você que falha a sua própria falha. E isso é bom, quando você procura realmente aprender as lições. Ok? Bem como também, ninguém fará por você aquilo que deve ser feito por você mesmo. Ô, fulano, faz para mim aí tal coisa aí. Negativo. Nem prece você pode fazer pelo outro. Você pode fazer prece em benefício de alguém para que ele possa ser ajudado pelos céus, ou seja, pelo eterno. Mas você não, se ele não faz prece, tira o cavalinho da chuva, não perca tempo de ficar fazendo prece para ele. Porque ele não quer ser abençoado. Ele não faz nenhuma prece, ele não faz as preces diárias, ele não faz prece espontânea, voluntária. Então quer o quê? Quer ensacar vento, vai ensacar vento. Então deixa ele ensacar vento e você continue com as suas labutas, as suas preces diárias, ok? Então ninguém fará por você aquilo que deve ser feito por você mesmo. Se você, por exemplo, se você tem de 1 a 10, você tem 10 trabalhos a realizar, e não são os 10 trabalhos de Hércules, ok? Deus da mitologia greco-romana. 10 trabalhos de um ser humano que está procurando cada vez mais fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro, genuíno arrependimento, para andar constantemente com Deus. Então, por exemplo, se você tem 10 trabalhos para fazer, você fez o primeiro, parou no segundo, ainda tem 9 pela frente, ninguém vai fazer por você. Aí você vê lá o seu irmão do lado lá, né? Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, chegou no 10º trabalho, é grandemente abençoado. Aí você olha para ele e fala assim, mas por que eu não sou abençoado? Por que eu não tenho o que ele tem? Por que eu não sou sábio como ele é sábio? Por que eu não sou entendido como ele é entendido? É porque você não estuda, não lê, não pesquisa, você não faz prece, e etc, e etc, etc. Você parou no primeiro andar e ficou lá embaixo. Entendeu? Então, ninguém fará por você aquilo que deve ser feito por você. Ninguém terá o seu sucesso. O seu sucesso está lá no 10º. Andar no 10º piso, no 10º degrau. Se você não chegar lá, você não vai alcançar o sucesso. E ele vai continuar lá, congeladinho. Ou então ele vai permanecer lá na dispensa lá. Vai ficar lá na dispensa lá. Enquanto você não chegar lá, ele continua lá. E ninguém vai pegar o teu sucesso. Porque ele é teu. Só você não vê. Porque você gosta de sacar vento. Então aí fica difícil. Entendeu? Outra coisa. Ninguém terá as suas lições. As minhas lições de vida são minhas. As suas lições de vida são suas. Mesmo que você tenha algo semelhante, mas para que você possa aprender corretamente a lição, você tem que fazer a lição da sua casa, de você. Você passou por algo semelhante? Tudo bem. Você viu algo de positivo no teu irmão, no teu próximo aí, que deu um resultado positivo? Eu vou fazer também? Beleza. Mas só que, aparentemente, pode parecer igual, mas não é. Porque cada um tem as suas peculiaridades. E você vai ter a sua. Às vezes você sai muito mais elevado do que o teu irmãozinho ali. Entendeu? Depende de você. Ninguém terá o seu legado. O seu legado é seu.
o que está ali na frente é seu legado. É você que constrói a sua história, é você que escreve a sua história e é você que vai chegar no seu legado lá na frente. Ninguém vai tomar o teu lugar e você também não vai tomar o lugar de ninguém. O seu legado é seu. Lute por ele, viva por ele e procure no seu dia a dia alcançá-lo. Por isso, faça por merecer e ser merecido. Tenha uma vida longa e próspera. É o desejo do nosso Rav Dor Leão Atar aos amados Benei Noar. Ok? Baruch Hashem. Isso daí está escrito no livro do nosso Rav Dor Leão Atar, O Segredo da Mentalidade Judaica para os Benei Noar. Ok? Uma excelente literatura também dentro desse aspecto de aprendizado. Ok? O nosso amado emissário Antônio Márcio Braga Silva, né, lá de Miracema, Pádua, Rio de Janeiro, em nome dele, saúdo todos os amados que estão em conexão conosco e aqueles que estarão em conexão conosco à tarde, à noite, de madrugada, pela manhã e assim sucessivamente. O nosso emissário Antônio Márcio Braga Silva, né, está fazendo um excelente trabalho, Benei Noar, uma sabedoria de fazer inveja, uma boa inveja. Qual que é a boa inveja? Eu também quero saber o que ele sabe, então vou precisar estudar, vou precisar gastar, entre aspas, né? Gastar tempo na noite, na madrugada, seja o tempo que for, para poder estudar, pesquisar, para saber o que ele sabe, né? Então, é um show de bola, como diz o outro, no bom sentido, obviamente, né? E então, ao nosso amado Antônio Márcio Braga Silva, emissário ali em Miracema, Pádua, Rio de Janeiro, né? Baruch Hashem, pela inteligência, sabedoria, expertise dentro do conhecimento Benei Noar. Fantástico, fantástico, fantástico. Baruch Hashem. Um dia nós chegamos lá, viu, Antônio Márcio? Se Deus quiser, Baruch Hashem, né? Assim que terminar os nossos plantões noturnos, né? E pela graça e misericórdia de Hashem, chegar aí ao nosso tempo da aposentadoria, aí nós poderemos dedicar um tempo a mais para podermos aí buscar mais sabedoria e compreensão. E aí nós vamos esfolar o nosso amado Antônio Márcio Braga, né? Onde que está isso? Onde que está aquilo? Onde que eu leio? Quais são os livros? E aí nós vamos querer adquirir os livros e estudar. A sabedoria que ele tem, eu só posso ter semelhante se eu estudar. Se eu não estudar, não vou ter. Não vai cair do céu e plim, né? Então é isso daí, a nossa labuta, né? Vamos em frente aí, Baruch Hashem. Então, amados, a nossa aliá de hoje, né? A nossa leitura de hoje é o capítulo 38 de Shemot. Versículo 1 a 31 é o capítulo completo. Nós estaremos encerrando a Parashá Vayachel e automaticamente estaremos iniciando a própria Parashá Pekudê para podermos chegar no 7º dia da semana e concluirmos as duas porções e assim poderemos então realmente concluir o livro de Shemot, né? O segundo livro dos 5 livros da Torá. A nossa Parashá Vayachel, né, que significa reuniu ou reunir, né, reuniu o povo de Israel, reuniu a congregação de Israel, reuniu, né, o povo judeu, né, convocou para uma reunião, falando do perdão de Deus e as segundas 2 novas tábuas sendo realmente outorgada ao povo judeu. Então, a Parashá Pekudê, que nós vamos iniciar daqui a pouquinho, nos fala sobre a questão de reunir, enumerar, né, designar o povo judeu para as finalidades dentro da ordem do Mishkan e também diante das nações, né? Lembrando já antecipadamente que Deus tem o povo judeu como a luz para as nações. Não existe outra luz para as nações.
qualquer outra tentativa de colocar outra luz para as nações, ela é opaca, ela não brilha como brilha o povo de Israel, o povo judeu, dentro da Torá para as nações, ok? Então, nós temos aqui, ainda no início do capítulo 38, dentro da porção Vaiachel, né? Então nós temos aí sobre a questão do pátio, e os seus utensílios são feitos. Moshe, né, com a devida orientação, passando para Betsalel e Aholiav, né, e estes passando para os demais que estavam colaborando na construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então fala sobre a questão do lavatório de cobre e a sua base de cobre, que foi feita todas com os espelhos das mulheres, né? As mulheres, elas estavam ali diante da tenda da reunião, exatamente de espírito voluntarioso, né? Ninguém mandou elas irem, certo? Ninguém determinou para elas irem, mas elas foram de livre e espontânea vontade, realmente com um amor fervente por Deus, um coração abrasador de paixão por Deus e a sua obra. Então elas foram voluntariamente, e lá na frente da tenda, da entrada da tenda da reunião, elas estavam ali com seus espelhos de cobre para contribuir. A princípio, segundo o Talmud, nos fala que Moshe, ele a princípio não quis receber os espelhos de cobre delas, porque estava conectado com a questão da vaidade pessoal delas. Mas Deus disse a Moshe: receba, porque é para mim de bom grado. E por que de bom grado para Hashem? Né? Rapidamente, porque já falamos outras vezes, as mulheres, né, em primeiro lugar, elas nunca se contaminaram durante o período do Egito, elas nunca se contaminaram com idolatria. Segunda questão, elas nunca foram infiéis aos seus maridos, elas nunca pularam cerca, elas nunca cometeram adultério. Terceiro ponto, elas sabiam muito bem as condições que os seus maridos trabalhavam, e quando chegava próximo horário deles retornarem para casa, então elas usavam os seus espelhos para poder se embelezar, né? Poder realmente se arrumar, se perfumar e receber os seus maridos da melhor forma possível, para que realmente, né, tudo aquilo que eles sofreram durante o dia, né, as humilhações que passaram, e eles chegavam em casa realmente assim com a baixa moral, né, desanimados, destruídos, né, interiormente e fisicamente também. Então, quando ele chegava em casa, encontrava suas esposas alegres, felizes pelo retorno deles, né? Estavam ali perfumadas, receptivas a eles como esposas, né? Então, elas tiveram esse grande brilho também, para que realmente os seus maridos não viessem sucumbir diante da terrível escravidão, né? E um quarto detalhe para colocarmos aqui dentro desta preciosidade que Deus valorizou ao receber os espelhos das mulheres, é que elas deram à luz a legiões de crianças, gerações futuras que ainda repercute até os dias atuais, graças às mulheres que saíram do Egito. Então Deus valorizou isso, e realmente os espelhos de cobre foram utilizados na construção do Mishkan, do lavatório, a sua base, né, para que realmente elas tivessem participação ativa na construção do Mishkan. Isso daí mostra uma realidade, o quanto que é valoroso para as mulheres estarem presentes na obra, no trabalho de Hashem. Então, as esposas unidas aos seus maridos, né, principalmente as esposas que são, né, que têm os seus maridos como emissários nas comunidades, nas sinagogas Benei Noach regionais, né, precisa ser essa doçura de encanto para os seus maridos, né?
e obviamente elas compartilham com ele realmente a sua labuta, as suas tristezas, né? As mulheres sabem que muitas vezes precisa engolir em seco aquilo que o irmão A, B ou C faz para realmente poder estruturar, solidificar a jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Às vezes aquele irmãozinho que não está bem maduro, fala o que não deve, ofende, não é de coração, mas é uma ofensa, e quem recebe a ofensa sempre é machucado, aquelas coisas todas, né? Então, as esposas, elas estão sempre assim, com seus espelhos de cobre, entre aspas, para receber os maridos e poder conversar, compartilhar, trazer ânimo, força, etc. e tal, para continuar a sua jornada, porque não é fácil, não restam dúvidas, ok? Então, as mulheres, elas têm, sim, de fato, muito o que estar e fazer presença nos dias atuais, né? E é por isso que esta obra, vamos assim dizer, ela não vai para frente se não tiver as mulheres ali realmente com afinco, né? Então é muito importante a presença de cada batinor, seja ela jovem, seja ela adulta, seja ela solteira, seja casada, viúva, separada, seja de idade, não importa, a vossa presença é importantíssima na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, ok? Tanto é que pode ver que a maioria das mulheres tem mais aquele afã de fazer as coisas do que o homem, né? O homem, para ele expressar as suas boas emoções, a maioria sempre tem um pé atrás, é mais frio que não sei o que lá, né? Então, pensa mais, etc e tal, e as mulheres têm uma sensibilidade muito mais apurada, e teve convicção daquilo, como diz outro, vamos colocar em frente esse negócio aí, não vamos ficar parado não, né? Então é isso daí. Então, né, as mulheres têm muita importância na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? E aí, encerrando, vai a Hel, então nós vamos para a Parashá Pekudê, né? E aí, então, nós já entramos dentro dos versos 21 a 31, né, que nos fala sobre nomeações do tabernáculo, a auditoria dos materiais usados no tabernáculo, né? Então, o verso 21 diz, já dentro da Parashá Pekudê, dentro da nossa aliá, nossa leitura de hoje. Essas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que foram calculadas por ordem de Moshe, né? E foram trabalhados pelos levitas a cargo de Itamar, filho de Aharon, ou sacerdote, né? Então, Moshe designou, que é o que está em hebraico, Pekudê, destinou, para o funcionamento e o transporte do mexicano. Então essa paraxá vai falar tudo isso daqui, né? E ao concluir então o relato sobre como os artesãos produziram os vários artefatos que compõem o mexicano, a Torá agora segue descrevendo como esses mesmos artesãos confeccionarão as vestimentas sacerdotais e como finalmente ele foi construído, né? Então nós temos aqui, dentro desse início da Parashá Pekudê, onde Moshe, a partir do versículo 28, né, onde ele está fazendo as suas prestações de conta, né? Então ele começa a fazer as prestações de conta e deixa a prestação de contas do ouro por último, né? Então, quando ele está fazendo, né, a prestação de contas ou auditoria, né, da questão de prata, então ele vai falando sobre aquilo que foi gasto dentro da questão do shekel de prata, né, que é referente ao shekel de prata. Então ele vai discursando tal, aí chega no verso 28, então ele fala, bom,
Dos restantes 1.775 shekalim, os ganchos, capitéis e braçadeiras para os pilares foram feitos, né? O cobre foi doado, etc. e tal. Então as prestações de conta estavam tudo nos seus devidos lugares. Porém, né, nessa questão aqui dos versos 24 a 31, nós temos aí a questão sobre os 1.775 shekels, que Moshe, na hora da auditoria, ele não consegue lembrar o que de fato ele fez com o 1.775 shekels. Então ele fica embaraçado, ele não consegue lembrar, ele não consegue encontrar onde estão as notas, né, da prestação de contas dentro desse aspecto aí. Então, aquele momento ficou um momento tenso, né? O povo ficou, e aí, cadê os 1.775 shekalim, né, de prata, né, os shekels de prata, né? E ele tenta procurar saber onde que foi que empregado esse shekalim de prata, meu Deus do céu. E ele não lembra, ele acaba ficando assim, sem ação. Porque ele não lembra, não acha as anotações, etc. e tal. Então, nessa confusão toda, Deus vem em socorro do seu servo, do seu querido amigo, né? Então Deus faz ouvir uma voz divina dizendo: os 1.775 shekels foram usados para os ganchos dos pilares. E aí, quando a voz divina, né, Deus fez ouvir uma voz divina, dando esse testemunho em favor de Moshe, então aí Moshe lembra, aí ele realmente confirma que foi usado para os ganchos dos pilares, etc. e tal. Então, mal Moshe ele consegue acabar de explicar, o povo se levanta e sai. Aí o Moshe, pera aí, agora eu vou fazer a prestação de contas do ouro. Esse é o da prata. Voltem aqui, eu vou fazer a prestação de contas do ouro. O povo olhou para Moshe e falou assim: Moshe, depois desse testemunho, o que nós vamos duvidar de ti? Depois que Deus fez soar a sua voz divina em teu favor, nós não queremos saber de ouro, de ouro ao quadrado, ao milésimo, sabe lá eu, nós não queremos saber de nada. Depois desse testemunho, pronto, acabou. Não precisamos de mais nada, entendeu? Então essa é uma questão. Então aqui nós temos o quê? Nós temos em primeiro plano, nós temos aquela dependência do servo para com Hashem. E essa dependência nós não podemos abrir mão dela, em hipótese nenhuma, seja você um emissário ou não. A nossa dependência de Deus nós não podemos abrir mão. E dentro de toda essa visão aqui, né, é bom de fato que as comunidades possam prestar as suas contas, né, as suas auditorias ao conhecimento dos amados da própria comunidade, ok? Não precisa tocar trombeta, não precisa anunciar lá no jornal onde tem a maior publicação e companhia limitada. Faça a prestação de contas junto com a sua comunidade local. Além da comunidade local ficar tranquila, né, Deus também se alegra com essas atitudes que nós possamos tomar sem sombra de dúvidas. Outras lições que nós podemos aprender aqui dentro deste sentido aqui é sobre a questão que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós sobre firmeza e humildade. Algo que nós precisamos aprender a combinar, firmeza e humildade. Às vezes a pessoa é humilde demais, mas não tem firmeza. Outras são firmes demais, mas não tem a humildade. E seja qual um ou outro, acaba naufragando nessa história, vai ter que apanhar um pouquinho mais para poder levantar e aprender a combinar firmeza e humildade. E realmente, eu vou falar uma coisa, amados, quanto mais nós nos tornamos responsáveis, né, compromissados com
o trabalho, o serviço a Hashem, obviamente Deus vai apertar mais ainda, né? Ele vai purificar ainda mais, né? Como se purifica o ouro o ouro, a prata em altas temperaturas dos fornos, né? Então é uma realidade que nós não podemos deixar de encarar. Então por isso o altar exterior, que é o altar de cobre, onde era feito o processo de refinamento da nossa natureza animal, ou seja, o altar externo que fica lá no pátio, melhor dizendo, o altar do pátio, né? Porque tem o altar externo que é antessala da câmara interna, que é o Santo dos Santos, Hakodashim, né? É o Santo dos Santos. Então, na antessala está ali a câmara externa. E no pátio está, então, o altar de cobre. E ali é onde é feito o sacrifício dos animais, ok? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, nos fala que ali é feito o processo de refinamento da nossa natureza animal. Por isso, os animais eram sacrificados lá. Então, o material e a forma do altar exterior ali, no pátio, portanto, se referem às atitudes opostas que precisamos cultivar para conseguirmos realizar este refinamento. Por um lado, devemos estar decididos em dedicarmos-nos a evoluir espiritualmente. O povo judeu é chamado de povo de dura cerviz, ou seja, um povo obstinado, o que pode ser uma qualidade positiva, quando isso expressa determinação em atingir objetivos espirituais. Então, ser ou ter uma qualidade de obstinação positiva é quando você coloca um propósito superior à frente, principalmente dentro de objetivos espirituais. Por isso a nossa alma animal convergindo para a alma divina, esse é um dos atributos da alma animal que a alma divina vai aproveitar. Uma obstinação positiva para fins espirituais, para alcançar objetivos espirituais. Ou seja, aquela pessoa que não desiste por nada, né? Aquela pessoa que não desiste por nada. Quando isto expressa determinação em atingir os objetivos espirituais, Deus se alegra, abençoa e vai multiplicando as suas ações. Essa qualidade se relaciona com o fato de o altar ter sido construído em cobre, que é uma casca, uma quelipá. Tanto é que o altar de bronze, que é onde é feito o sacrifício, ele é oco. E quando ele é transportado, então ele é transportado vazio. Então o seu transporte é mais leve. Mas quando se estabelecia em determinado lugar, então esse altar de cobre que era transportado, então as suas brechas eram preenchidas com terra. E ali ele ficava, o lugar determinado. Então o altar de cobre, oco, na sua estrutura e na sua camada oca, era preenchido com terra, ok? Então vamos ver o que significa isso. Então, o altar de cobre, ou seja, o cobre no hebraico ele é chamado de norroshet, que tem relação com a palavra hebraica de obstinação, que é nahush, né? Então nós temos neroshet e nahush, né? Cobre e obstinação. Então o altar era oco e estava preenchido com terra, da mesma maneira que externamente devemos ser obstinados, internamente devemos ser humildes como a terra. Como dizemos em nossas preces, que minha alma seja para todos como o pó da terra. Então, o cobre, firmeza, a terra, humildade. Tu és terra e a terra retornarás. Ou seja, é uma lição para nós aprendermos que nós não
somos mais do que ninguém. Somos metade. E sem o meu próximo, sem o meu irmão de fé, eu continuo sendo metade. E para que eu seja um e faça parte de um todo, eu preciso do meu irmão. E se eu não souber misturar, se eu não souber realmente fazer uma boa combinação entre firmeza e humildade, eu vou sucumbir. Eu posso ferir pessoas, eu posso ser ferido, eu posso realmente fazer com que pessoas percam o estímulo de servir a Hashem, eu posso perder o estímulo de servir a Hashem. Então, combinar firmeza, determinação com humildade, simplicidade é importante para nós seguirmos a jornada e estimular outros a seguir na nossa jornada. Por isso, a construção do Mishkan, ela faz parte de um todo. Por quê? Porque não é um que trabalha, todos estão envolvidos. Todos contribuíram. As pessoas que ali estavam trabalhando representavam as suas tribos, portanto representavam todo o povo. E por outro lado, o povo participava também ativamente. Por quê? Porque tinha que preparar a alimentação para os trabalhadores, precisavam estar dispostos realmente a fazer suas preces em benefício dos trabalhadores, se uniam para fazer as preces, se uniam para guardar o Shabat, e assim se uniam para fazer o Shema, e assim sucessivamente, sempre em união. Isso é uma combinação de firmeza e humildade. Por isso o Mishkan, ele é chamado realmente um testemunho, porque este mostrava que Deus havia perdoado os judeus pelo pecado do bezerro de ouro. E além disso, a palavra hebraica para testemunho é edut. Edut é a palavra no hebraico para testemunho, mas ela está relacionada com joias, porque joias em hebraico é edi. Edi. Então nós temos edut, testemunho, e edi, joias. Ou seja, o Mishkan é um testemunho de joias preciosas. Quando perguntaram ao Rebbe Menachem Mendel se ele não ficava cansado de ficar em pé tantas horas, recebendo as pessoas, dando $1 para estimular as pessoas a praticarem a tzedakah, atos de bondade, atos de justiça, atos de caridade. E ele respondeu simplesmente: quando se conta diamantes, não se cansa. E esta é a realidade. O Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente, o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, é um testemunho o quanto que o povo judeu é valioso para Deus, como joias. E quando nós abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós somos contados como joias diante de Hashem. Você é precioso, você é valioso, você é grandemente estimado e amado por Deus. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: as coroas espirituais que o povo recebeu por ocasião da entrega da Torá e que posteriormente tiveram que retirar após o episódio do bezerro de ouro, assim, o Mishkan também é chamado de Mishkan das joias, isto é, indica que era o meio pelo qual Deus possibilitou ao povo judeu recuperar as elevações espirituais e a consciência divina que haviam alcançado quando ele, o Eterno, lhes entregou pela primeira vez a Torá, antes do pecado do bezerro de ouro. Ou seja, com essas segundas tábuas, Deus estava dizendo: vocês continuam sendo as minhas joias. Vocês continuam sendo preciosos para mim. Entendeu? Então, por isso, amados, a nossa jornada monoteísta é muito importante estarmos ombro a ombro
com o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Da mesma forma, de forma análoga, diz o nosso Rebbe, ao construirmos o nosso próprio Mishkan espiritual, que é interno e pessoal, nós também podemos superar toda deficiência espiritual que tenhamos adquirido no transcurso da nossa vida, e assim obter parte de pura consciência divina que Deus nos concedeu quando nos entregou a Torá pela primeira vez. Ou seja, nós, Bnei Noach, precisamos cada vez mais buscarmos esse sabor, como o nosso irmão mais velho teve com a outorga da Torá, no nosso dia a dia, a nossa techuvá, as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá, as 7 leis de Noé e suas ramificações, a de Sedaká, no nosso dia a dia, fazendo com que o nosso Mishkan interior e pessoal seja cada vez mais nobre, elevado, agradável a Deus, para que nós possamos continuar sendo joias para o nosso Deus, para que ombro a ombro com o nosso irmão judeu, possamos realmente transformar este mundo para ser a moradia de Deus, trazendo mais luz, trazendo mais presença divina, para que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Conto com as vossas preces para o nosso plantão da noite e amanhã, com a graça e a permissão de Hashem, lá pelas 15 horas, estaremos retornando à tarde com a Torá aqui pelo Facebook. Shalom, shalom. Até mais.